que é o autismo? Vamos começar por aí, que eu também não sabia quando eu pensei em engravidar, quando eu pensei em ter meu filho, nunca imaginei que eu viria uma criança especial para mim e nem que os planos que eu estava fazendo na vida do meu filho iam ser apagados pelo autismo, né? O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e ambiente, né? E eu descobri isso através de estereotipias do meu filho, né? O meu filho, ele nasceu de 32 semanas, ele nasceu prematurinho, né? E eu levava ele sempre na pediatra falando algum probleminha que ele tinha. Né? Ele não está fazendo isso, por exemplo, ele não está ficando em pé. Quando a gente pega o nosso neném, coloca ele em pé com uns 8 meses de idade, eles não ficam firminho com as perninhas? O Arthur, ele ficava molinho. Aí eu chegava no pediatra e falava, doutor, ele tem algum problema, ele não está ficando durinho, ele não está apontando, porque antes da criança falar, a primeira coisa que a criança faz é apontar. Primeiro ela aponta, para depois falar. O meu filho pegava na minha mão e olhava. Então, eu já via também, estava diferente das outras crianças, não comparando, porque cada criança tem o seu pico de desenvolvimento, né? E aí o médico falava que quem tinha problema era eu, né? Que eu estava procurando pelo em ovo, que o meu filho tinha a idade corrigida, que tudo iria se encaixar. Então, eu perdi muito tempo nesse negócio da idade corrigida. E por minha conta, eu marquei uma neuropediatra, que eu morava na cidade de Santos. Eu morava na Praia Grande, a pediatra era de Santos. Eu marquei a doutora Maria Lúcia. Ela é uma pessoa muito especializada em autista, muito capacitada lá em Santos. E foi ela, ficamos quase 1h30 dentro da sala, ela tirando todas as nossas dúvidas. E, por fim, ela deu o pré-diagnóstico de TEA do meu filho. Saí de lá com vontade de perder a vida mesmo, né? Eu olhei na época pro pai do meu filho e falei, e agora, o que a gente vai fazer? Não era isso que a gente planejou, né? E eu fiquei algum tempo em luto, né? É bem difícil quando você recebe o pré-diagnóstico. Eu falo pré-diagnóstico porque demora 3 anos para a médica fechar o diagnóstico. Ela não pode fechar o diagnóstico de uma criança tão pequenininha. Sim. É só acima dos 3 aninhos. Então, ela resolveu estimular o Arthur. E eu pegava os laudos, eu pegava aquelas guias de psicóloga, de fono e de terapia ocupacional. E eu falava, e agora? O que eu vou fazer com isso, né? Aí eu resolvi transformar o meu luto numa luta, porque meu filho só dependia de mim naquela hora. E eu fui atrás de tudo. E aí começou a nossa vida. Quando ele tinha 1 aninho e 8 meses, ele entrou na escolinha, que foi a neuro também pediu para que ele entrasse na escolinha para ter o contato com outras crianças e para ter a parte da socialização, né? Foi tudo bem, o Arthur nunca me deu trabalho, ele estava indo bem nas terapias, né? Naquela época, em 2014, não se falava muito de autismo. Pouquíssimo. Não tinha muitas coisas para pesquisar, não existia Instagram, era só Orkut, né? Não tinha muitas páginas. Eu aprendi muito com a Andrea Werner, né? Aprendi muita coisa com ela, existia ela naquela época, e eu aprendi bastante coisa com ela, lendo e aprendendo. O Theo, que é o filho dela, né? Também não fala, e meu filho também estava atrasado na fala. Então, eu me identificava muito com as coisas que ela postava. Naquela época era blog. Então, eu me identificava muito com tudo que ela falava do filho dela. E cada vez que eu lia mais sobre o autismo, eu ia ficando cada vez mais triste. Eu falava, gente, será que meu filho não vai desenvolver, não vai ficar em lugares, né, com outras crianças? Será que ele não vai um dia fazer faculdade? Será que um dia ele não vai falar, não vai desfraldar? Né? E é uma luta muito grande e constante com terapias, porque o autista precisa de terapias para melhorar. E a única terapia que a gente vê que existe para melhora no autismo é o método ABA. Né? O método ABA, ele é uma análise do comportamento aplicado, é uma sigla, né, de inglês, porque não é brasileira essa técnica, e ela trabalha no reforço do comportamento positivo da criança. Né? O Arthur faz terapia desde 1 aninho, não era método ABA no começo, era Denver, né? Um dia era psicóloga, aí no outro lugar a gente ia até um consultório de uma fono,
Aí no outro lugar a gente ia no consultório de uma terapeuta ocupacional. Então era muito cansativo para mim. Eu ficava praticamente o dia inteiro na rua. E em 2015 abriu um espaço lá em Santos que era multifuncional. Era todas as terapias junto e método ABA. Foi aí que eu descobri o que era o método ABA. E rapidamente, né, na época lá o plano de saúde cobriu tudo. E aí nós estávamos cobertos. E aí eu via o desenvolvimento mais rápido do meu filho. Né? Passou um tempo, eu precisei por motivos pessoais, eu precisei de voltar para São Paulo, né, onde morava com a minha mãe. E aí eu vi o Arthur sem terapias por um ano. Meu filho, eu pensei que ele ia atrasar, veio por conta da pandemia também, né? Sim. A pandemia me fez voltar para São Paulo também. E aí sem terapia, sem escola, né? Todo lugar que eu procurava para terapia estava fechado, não tinha como fazer nenhum tipo de visita, porque era pandemia, né? Tinha todo mundo ficado em casa quietinha. E eu fui a psicóloga do meu filho, a terapeuta ocupacional, a professora, a fono. E eu fiz com que o meu filho não regredisse tudo que ele ganhou nesse tempo. Né? E hoje, faz 2 anos que o Arthur... fez um ano agora, fez 2 anos que eu estou em São Paulo, mas fez 1 ano que o Arthur está num excelente lugar, né? Onde o lugar acolhe a mãe, acolhe o filho, acolhe toda a família, chama Instituto Prado de Reabilitação, que fica lá no Jardim França. E lá o meu filho faz terapia ABA e as profissionais, ou todo mundo que trabalha lá, tem um carinho muito grande pela gente. E eu tenho só gratidão por elas, porque nesse 1 ano que eu tô lá, eu vi meu filho fazer coisas que eu jamais iria pensar que ele estaria fazendo hoje. E eu tenho certeza que é por conta do esforço delas, das terapeutas. Então, assim, eu bato na mesma tecla, gente. Qualquer autista de qualquer nível, né? Seja nível 1 de suporte, nível 2, que é o meu filho de suporte, e nível 3 tem que fazer terapia. Eles precisam de ser estimulados.